Nós estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos consagremos a Nossa Senhora, ela que é modelo de vocacionado, ela que é seta indicadora do caminho, para que ela nos cubra com o seu manto, neste momento onde nós nos encontramos, para ouvir a palavra, deixarmos-nos tocar por ela e decidirmos pela vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Arca da Aliança, rogai por nós. São José, providenciai. Santo Agostinho, rogai por nós. É uma alegria para mim, diácono Sandro, retornar aqui a esse espaço do vocacional, o espaço daqueles que buscam responder à vontade de Deus. O espaço seu que tem um coração inquieto, na busca do desejo do coração de Jesus para você. Nós vamos chegando ao final do ano, né? Os últimos momentos de vocacional, de acompanhamento, de discernimento, e as coisas vão se acirrando. É preciso tomar uma decisão. E na vida é assim, é preciso decidir. Ser de Deus ou se enganar, é claro. E para o chamado, aquele que verdadeiramente é chamado por Deus, dar uma resposta a esse chamado é essencial. O tema que me foi proposto é parte do livro Ser um Sinal da Presença de Deus, o nosso livro, provavelmente vocês já leram, né? O vocacionado, ele deve ler. Pelo menos uns 3 materiais da comunidade ele precisa ler. Né? O nosso primeiro livro, Novas Comunidades Dom da Trindade, Ser um Sinal da Presença de Deus. E eu te aconselho também, ler A Vida da Isolina, que é um livro nosso e que nos ajuda a pensar como Arca da Aliança. Então, desse livro é tirado o tema da minha pregação de hoje. O tema da pregação é partir, deixar, esvaziar-se. Partir, é preciso partir. Para partir é preciso deixar algo. Para poder partir, poder deixar algo, é preciso esvaziar-se, abrir mão. Vocação vem de vocare, que quer dizer chamar para dentro. É uma convocação. Aqui em casa, eu estou no setor, embaixo dos setores da casa-mãe da comunidade, e aqui bem nessa porta aqui tem um sino. Frequentemente os irmãos estão, cada um no seu canto, cada um no seu lugar, e toca esse sino. Quando toca o sino, eles já sabem para que é. É hora de rezar as vésperas. É hora da missa. Hora do almoço, hora boa do dia. O sino serve como um sinal de convocação. Está sendo convocado. E vocação vem daí. E quem que convoca? Quem chama? É Deus. Deus que chama. Mas literalmente é um chamado. É como você está lá no aeroporto, esperando para fazer uma viagem, ou talvez você só está lá. Alguém vai chamar, última chamada para o voo de Joinville para Montes Claros, Minas Gerais, ou para outro qualquer lugar. Se você é chamado àquele voo, é hora de você embarcar. Agora, se você não é chamado, paciência, vida que segue. Agora, para aquele que é chamado, ele precisa atender a esse chamado. Vocação não é imposição, não é Deus que impõe sobre o homem, não. Vocação é Deus propõe, o homem se dispõe. Quando falo homem, por favor, é homem e mulher, é o gênero humano. Deus propõe, a pessoa se dispõe. Vocação não é imposição, não é Deus impõe, não, Deus propõe. Deus chama, Deus convida, Deus abre as portas e diz, olha, vem me seguir. Mas nós precisamos dar a resposta. E responder a esse chamado é algo essencial para a nossa vida. Hoje fala-se muito de vida com sentido. Qual o sentido de vida? Qual é o meu lugar no mundo? Qual é a obra? Qual é a minha obra, né? Tem um filósofo que escreveu um livrinho, né? Um livro fino. Qual é a minha obra?
E hoje é a pergunta. É a preocupação também. A gente não tem medo do desafio, mas a gente, como diz Papa Emérito Bento XVI, o jovem, a pessoa humana tem medo de uma vida sem sentido. Nós devemos ter medo dessa vida sem sentido, não dos desafios da vida, porque a vida é cheia de desafio. Então, Deus propõe, o homem se dispõe. Deus chama e eu sou chamado a dar uma resposta, mas uma resposta que só eu posso dar. Não é imposição, é proposta. E o chamado entende que é a hora dele dar a resposta. O que talvez ainda não seja chamado, ou talvez não está maduro para responder, talvez ele não vai dar conta. Agora, aquele que está pronto para responder, ele sente-se obrigado por si mesmo a dar uma resposta. De início, Deus chama o homem para uma aliança, um segmento. Deus nos chama para uma aliança, Deus quer fazer aliança conosco. E é uma aliança esponsal. A relação de Deus com o homem, com a humanidade, é uma relação esponsal. Para nós é um tema muito importante no nosso carisma, é esse sentido de sermos alma esposa. Deus quer nos desposar. É uma relação de aliança. E não é uma aliança por contrato, é uma aliança eterna. Deus chama para desposar. Por outro lado, o chamado precisa corresponder. Deus chama e eu e você precisamos responder. Deus quer uma relação séria conosco, mas nós precisamos dar as respostas se queremos ou não. Então, é Deus quem propõe, o homem se dispõe. E nesse processo de resposta, aí entra 3 atitudes que são essenciais. Não é se quiser, não, é essencial, tem que ser. Para o chamado, essas 3 atitudes estão na pauta da existência. São imperativas ou são requisitos básicos para uma resposta vocacional. E quais são, então? Voltamos ao tema da minha pregação. Essas 3 atitudes são essenciais, que são partir, deixar, esvaziar-se. Vamos aprofundar um pouco isso. Mas partir, o que é partir, diácono? Como assim? Como que é deixar? Deixar o quê? Esvaziar-se do quê? Para o vocacionado, isso é essencial. Porque pensemos, Deus nos chama para uma relação esponsal. Deus nos chama para fazer aliança conosco. E Deus não faz aliança com o escravo. Deus só pode fazer aliança com quem é livre. E só é livre, verdadeiramente livre, quem pode partir, deixar, esvaziar. Se alguém disser assim, olha, eu preciso fazer uma viagem e tu pode ir comigo lá hoje, e é de bate pronto, tem que responder agora. Se a gente olha para o lado e diz assim, não, eu tenho um compromisso, opa, eu já não sou livre para fazer essa viagem. E assim é a vocação. Deus chama e nós precisamos responder com liberdade. Cada vez que nós não temos liberdade para essa resposta, nós não estamos aptos para corresponder. E qual é o sinal dessa liberdade para dar uma resposta vocacional? É ter a capacidade de partir, de deixar, que é o natural. Primeiro, porque Deus não chama a gente desocupada. Os vocacionados, se você olhar no panorama dos vocacionados, os modelos de vocacionados, biblicamente falando, todos eles estão muito bem comprometidos com alguma coisa. Maria, quando Deus a chama para ser mãe de Deus, quando o anjo anuncia, ela está comprometida com José. Eu vou casar daqui a uns dias, eu estou prometida em casamento.
Abraão, quando Deus chama, ele está comprometido com as suas coisas, é um homem muito comprometido. Deus chama. Todos os chamados são gente que estão ocupados. Ninguém que foi chamado é uma pessoa que está à beira do caminho, esperando a banda passar. Está bem ocupado. Cada um de nós, quando Deus chamou para uma vocação, quando Deus me chamou para uma vocação, eu estava bem ocupado. Estava envolvido numa coordenação paroquial da juventude, estava envolvido na pregação da minha cidade, estava envolvido a tantas coisas, e fora os meus propósitos pessoais, que era um curso, uma formação, eu estava num tempo de namoro, de noivado, eu estava bem ocupado. Mas para que eu pudesse responder, eu precisava desvencilhar dessas ocupações todas para ser livre, para poder partir. Então precisa deixar. Para poder partir, a gente vai deixar, porque não dá para levar muita coisa. O Evangelho, Jesus vai enviar os 72 discípulos e vai dizer, olha, não leveis nada pelo caminho, não leveis mochila, não leveis 2 túnicas, não leveis sandália, não leveis nada. É ir, é você, então não dá para levar, então precisa deixar. Já vi irmãos pronto para partir para uma casa de missão e queria levar o travesseiro. Não, mas meu travesseiro, mas não cabe no carro. Não, mas é o meu travesseiro, mas não cabe no carro. Não, mas é o meu travesseiro. Então você precisa decidir se você vai e o travesseiro fica, ou se nem você nem o travesseiro vai, porque não dá para levar travesseiro. E essa decisão de deixar, partir, esvaziar, esvaziar, deixar, partir, ou partir, deixar, esvaziar, seja lá como queira colocar a sequência das palavras, ela é comum e é essencial a cada dia da nossa vida. O vocacionado, ele precisa ter isso dentro dele, porque não é deixar de uma vez só, é deixar sempre. Não é partir de uma vez só, é partir sempre. Não é esvaziar-se de uma vez só, ele precisa ter essa dinâmica de viver uma vida, não uma vida vazia, ser um vasilha, não, mas vazio de si mesmo, vazio de interesses, para que ele possa se encher do desejo de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. Então hoje nós vamos pensar nisso. Então, só é livre quem pode deixar, partir e esvaziar-se. E aí nos ajuda a olhar alguns modelos. Primeiro, Abraão. Abre sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Abre lá, por favor. Deixa eu me organizar aqui nesse ambão, que ele é pequenininho, minha Bíblia é muito grande, e aí a gente precisa se organizar. Gênesis 12, versículo 1. O deixar. O Senhor disse a Abraão, aqui ainda não é Abraão, é Abrão. Deixa a tua terra, tua família. Deixa, Abraão. Deixa tua terra, Abraão. Deixe sua família, Abraão. Talvez hoje seja uma das coisas que está pesando aí para dar um passo vocacional, né? Deixar o emprego, deixar a família, deixar a terra, deixar os gostos, deixar. E é que não há vocacionado que não teve de deixar algo. Não há vocacionado que não teve de deixar algo. A começar pelo primeiro chamado da história da salvação, Abraão. Deus vai dizer, deixa Abraão, deixa e vai para a terra que eu te mostrar. Deixa Abraão e parte. Deixar e partir. Deixa sua terra, suas coisas, e Abraão era um homem com a vida já mais ou menos tranquila, era um homem que já estava aposentado, já tinha o seu gadinho, suas terrinhas, estava só esperando a morte chegar, porque já estava aí por volta de quase 100 anos, então já não tinha mais muita coisa.
Abraão podia ficar acomodado no seu canto e dizer, não, vou ficar aqui. Mas Abraão teve a coragem de deixar tudo e partir. Outro modelo, Lucas 1, 26. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Lucas 1, 26. Qual é esse modelo? Se por um lado o primeiro modelo é o pai da fé, Abraão, por outro lado, nosso modelo é a mãe da fé, Maria Santíssima. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 26, é assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo vai visitar uma mulher comprometida. Ela está comprometida. Embora que o compromisso de Maria não interfere na resposta à vocação que Deus a chama. Quando Deus me chamou, eu também estava comprometido com a minha esposa. Eu era noivo, eu ia casar em poucos dias. Mas o meu compromisso não impediu. Há compromissos que não impedem. Agora, há compromissos que impedem, e aí é critério de discernimento. Maria estava prometida para José, porém aqui, Maria tem os seus planos, as suas intenções. Maria é filha de Israel. Para o povo israelita, uma mulher abençoada, uma mulher feliz, é uma mulher que tem a casa cheia de filhos, no mínimo uns 10. E o anjo diz, olha Maria, o negócio é o seguinte, você só vai ter um filho. Mas esse filho que você vai ter, vai valer por todos, porque nele todos se tornarão seus filhos, Maria. Olha, o negócio é assim, 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 e o anjo explica para ela, a princípio ela não entende, mas como se fará isso, e depois ela compreende, e ela vai dizer, não, tá bom, eis aqui a serva do Senhor. Maria, ela soube abrir mão do seu planejamento, que ela tinha até então, porque agora ela vai abraçar um planejamento unido ao planejamento de Deus, que é a salvação da humanidade. Abraão abre mão das suas coisas para abraçar o plano de Deus. Qual é o plano de Deus que Abraão abraça? É a salvação da humanidade. Maria, a salvação da humanidade. Qual é o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida? Vocacionado, vocacionada, é a salvação da humanidade. A tua salvação, porque ela também está em jogo. Mas a partir desse sim, agora ser um instrumento para partir. Eu deixo o que é meu para partir. Ir aonde? Acho bonito que quando Jesus envia os 72 discípulos, diz que ele enviou eles aonde ele mesmo deveria ir. O Senhor chama você para te enviar aonde ele deve ir. É aquela música que nós cantamos tanto, aonde mandar eu irei. Então a predisposição do vocacionado para deixar. E talvez hoje seja uma boa pergunta, o que te impede de partir? É justamente isso que você precisa deixar. Se você é vocacionado, se você realmente é um chamado, um convocado, se o sino está batendo agora, se é para você, então é necessário que você tenha a coragem, ou peça a Deus a coragem de poder deixar e poder partir. Mas esse chamado para deixar e partir não é só para Maria. Abre ali, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 16 até o 20. Marcos, capítulo 1, versículos 16 até o 20. São os primeiros chamados de Jesus. Diz assim: passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles lançavam as redes no mar, eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais tarde, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca
consertando as redes. E chamou-os logo. Eles deixaram a barca, deixaram seu pai Zebedeu com seus empregados e o seguiram. Deixar, partir, é predisposição. É como alguém que diz para você assim: olha, eu tenho uma vaga de emprego lá na minha empresa, mas você tem que ter diploma de universidade. Você tem que ter um diploma descrito ali que você é advogado ou que você é mecânico. Não, mas eu sei tudo de mecânica, eu entendo tudo, eu me criei. Tem diploma? Não tem, então não serve. Quem não tem a predisposição para deixar e partir, não serve para seguir Jesus. Não dessa forma que é a proposta para você nesse ano. A proposta de dar um ano para o Senhor, de dar a vida para o Senhor, exige que você tenha a predisposição de deixar e de partir. Como Mateus e André, que vão deixar sua frota de barco. Eita, quantos barcos já foi deixado por aí, né? Como João e Tiago, que vão deixar suas redes, o pai, a mãe, os irmãos, vão beijar todo mundo e vão dizer: gente, tchau. De vez em quando a gente se encontra ainda, depois a mãe até vai querer interferir lá na frente, né? Mas eu preciso deixar e vou partir. Porque no fundo, para que a gente possa se encher daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Um copo para ser cheio de água, para que esse copo se tornasse cheio de água, qual era a predisposição? Estar vazio. Porque se ele não estiver vazio, não tem espaço, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, é a lei da física. Para que a gente possa se encher e se dedicar ao plano de Deus para a salvação da humanidade, eu preciso estar vazio daquilo que é apenas carnal, mundano apenas. Embora que muitas vezes, algumas coisas que nós já tínhamos anterior ao chamado, lá na frente Deus vai dizer: agora é hora de você retomar a mesma coisa e você continuar. Aí eu administrava a empresa, eu era um grande administrador de empresa, lá por um momento eu deixei, hoje Deus me chama a administrar a obra dele. Aí eu era um grande músico, tocava na noite e fazia o povo se alegrar, eu tive que deixar bem no auge da minha carreira musical. Lá na frente, o Senhor vai se utilizar do dom que Ele te deu, porque dom dado nunca será tirado. Agora a questão é: você é capaz de abrir mão daquilo que talvez seja o seu projeto para empreender no projeto de Deus? Vocação sem esses 3 requisitos é como alguém que se apresenta para uma vaga de emprego e que não tem o canudo. Não dá conta, não vai. Porque ao longo de uma vida vocacional, o início é esse: deixar, partir e esvaziar-se. Esse é o início. Mas ao longo de um caminho vocacional, existem 3 tempos: o início, o meio e o fim. No início é isso, mas ao longo do caminho, o meio é a perseverança, deixando, partindo, esvaziando, deixando, partindo, esvaziando, é uma perseverança. E lá no final está, tudo isso vai nos levar à santidade, porque o fim de todo chamado é a santidade. Quantos de nós não têm se encantado nesses dias com esse jovem italiano, né? Lá de Assis, no auge dos seus 15 anos, que morreu em odor de santidade, e agora a igreja vai talvez se você estiver acompanhando esse vídeo depois do dia 10 de outubro, já o beatificou, se antes ainda não, porque ele vai ser beatificado dia 10 de outubro. Mas ele é um modelo. É um modelo para o nosso tempo, para dizer: é possível ser santo. E lógico, ele nem teve tempo de deixar o seu espaço para uma vocação. Ele simplesmente fez essa aliança. Porém, mesmo que não assumiu uma vocação a uma vida consagrada, mas deixou muita coisa. Teve a coragem de partir no caminho do seguimento. Esvaziou-se de si para se encher de Deus.
Então, o fim de o processo vocacional é a santidade. Então, já deu para nós percebermos que deixar, partir, esvaziar-se é comum a todos os chamados. Quanta coisa ao longo desses 20 anos que eu tenho de comunidade eu tive que deixar. Coisas lícitas, coisas nobres, coisas santas, que em algum momento eu tive que deixar. Essa semana, para quem acompanha, eu já deixei algo que para mim era lícito. Eu trabalho na Rádio Arca da Aliança Joinville, e essa semana eu deixei um programa de rádio, empreendi em outro. Mas se eu não tiver essa predisposição para deixar, eu não dou conta, porque aí eu vou ficar agarrado naquilo ali, e mesmo que eu deixei, mas o meu coração fica lá. Não, eu preciso deixar ali vivente e torcer para que o outro siga em frente. Eu trouxe até aqui, agora eu entrego o cajado para você, segue em frente. E se eu não tenho essa predisposição, se eu não tenho um combate pessoal comigo mesmo para que isso aconteça, eu fico preso. Quem não é capaz de deixar algo é porque está amarrado naquele algo. Quem é capaz de deixar algo é porque é dono daquilo. Quem não é dono, aquela situação está sendo dono do seu coração. Então, deixar, partir, esvaziar-se. E para finalizar, eu convido você a abrir na última palavra que nós vamos partilhar aqui. Mateus 19, 16 ao 30. Mateus, capítulo 19, 16 ao 30. Importantíssima essa passagem para nós. Importantíssima. Porque o vocacionado é alguém pobre. O vocacionado é alguém pobre. O homem que assumiu uma vocação é alguém pobre. Que se reconheceu pobre antes e viu em Deus a grande riqueza, do qual o seu coração ardeu por ela. É como o homem que coleciona pérolas preciosas e que vive procurando, por isso nosso coração é inquieto, porque vive procurando alguma coisa, e enquanto não encontra, Deus não se sacia. O vocacionado é esse que tem esse coração inquieto e que busca, que campeia, como diz Agostinho, que campeia, mas que quando encontra a pérola preciosa, ele é capaz de vender tudo o que ele tinha, deixar, jogar fora aquela quinquilharia, para poder abraçar o tesouro escondido, que é o reino, que é Jesus Cristo. E se ele faz isso, ele encontrou a grande riqueza da sua vida, que é Deus, não as coisas de Deus, mas Deus. E no capítulo 19, versículo 16 do Evangelho de São Mateus, narra a história de um jovem. Diz assim: um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Se quer ser perfeito, deixa, parte, esvazia-te para te encher do tesouro escondido. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora, muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade eu vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A essas palavras, seus discípulos pasmados perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível. Mas a Deus, com a graça de Deus, é possível deixar, partir, esvaziar-se. Pedro então, tomando a palavra, disse a Jesus:
Eis que deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Essa é a pergunta. O que então haverá para nós? Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da revolução do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmão, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casas, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna, diz o Senhor. O jovem rico foi embora, e eu fico pensando naquele jovem, né? Com certeza passou alguns anos, ele olhou para trás e dizia assim: bem que eu podia ter feito. Bem que eu podia ser um daqueles 12. Bem que eu podia ter ido. Mas infelizmente não fui. E talvez se embrenhou em outras coisas, em outras coisas, em outras coisas, em outras coisas. Porque ele era muito rico. A riqueza aqui não se sabe o que ele tinha de posse. Mas talvez a riqueza dele era uma caneta, um curió, um casal de garnizé. Porque às vezes a gente não tem coragem de dar um passo vocacional, porque a gente é grudado em coisas que passam. Porque a gente é grudado em coisas que não serão capazes de satisfazer-nos eternamente. E a gente troca Deus pelo mundo. Troca a bênção por um prato de lentilha. E por isso é importante nós, aqui ao redor da palavra, neste momento onde nós nos encontramos, eu não sei onde você está, talvez você chegou depois do trabalho, noite, você está sozinho no seu quarto, ou assistindo esse vídeo para cumprir um protocolo do vocacional. Mas eu digo a você, é tempo de deixar partir, esvaziar-se. Esvaziar para viver vazio? Não, mas para se encher de Deus. Porque todo aquele que deixa, será cheio da graça e da presença de Deus em sua vida. A gente deixa pai, mas ganha muitos pais. Está aqui o Bruno do meu lado, né? O Bruno vai me ajudar aqui. Mineiro, saiu de Minas com a sua malinha embaixo do braço, partiu, deixou a Dona Maria, deixou tantos. Mas hoje, nós somos família do Bruno aqui. Hoje encontrou pai, mãe, sogro, tio, tia, e ele literalmente, porque casou aqui. Mas quantas mães e pais nós encontramos a partir do momento, não que a gente abandonou, não é abandonar, é deixar. Não é abandonar, é deixar. Quem deixa, encontra. Quem procura, acha. Então hoje eu te encorajo, não tenha medo de deixar. E mesmo se você tiver medo, como diz o diácono Elias, vai com medo mesmo. Vai. Porque dizem que o pior arrependimento da vida, e esse era o medo que eu tinha. Quando eu vim para a comunidade há 20 anos, eu tinha muita coisa a deixar. Eu era recém-casado, uma vida até meio organizada. Mas no meu coração eu dizia assim, eu vou. Porque se um dia eu me arrepender, eu volto. Agora, se eu não for, se eu não for, eu não vou poder ir mais. Porque dizem que o pior arrependimento da vida é por aquilo que a gente não fez. Porque o que não fez, não volta mais. Agostinho dizia, tenho medo da graça que passa, e eu não a acolho. Então hoje, para você, se você sente chamado, se aquela chamada do aeroporto, atenção, passageiros para uma aventura em dar um ano de missão de 2021 na Arca da Aliança, e se você é um desses e está pronto, embarca no avião. O sino está batendo, é o chamado, e se você está por aí no pátio, onde você está, e se o sino é para você, e você reconhece que é o teu momento que você é chamado, coragem, embarque, dê o passo,
Deixe o que te prende, abandone as redes, abandone o João Batista como os discípulos de João deixaram. Abandone coisas, abandona. Pessoas a gente deixa. Deixa ali, está em segurança, Deus cuida. Mas vem e segue-me. Porque se você seguir, no final, e não só no final, mas no final de cada dia, a gente deita na cama e diz: estou cansado, mas estou realizado. Estou destruído, mas estou feliz, porque a vontade de Deus é o paraíso do homem. Então escuta a música e deixa trabalhar em você. É o Senhor quem te diz, Ele te chama. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto. Para o mudo e o que Ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. E deixa que essa palavra te impulsione nesta época da sua vida. Deixa que o Espírito Santo te envolva e que o Senhor te batize no carisma Arca da Aliança. Que tu tenhas a coragem de ser no mundo um sinal da presença de Deus. Que tu tenhas a coragem de deixar o que te prende. O que te prende, que não te deixa livre, porque só é livre quem pode deixar e partir. O que te prende, tenha a coragem. E eu peço ao Senhor que te liberte. Te liberte das redes, te liberte dos apegos desordenados aos seus pais, dos apegos desordenados ao seu grupo de jovem, ao ministério que você exerce na sua paróquia. Senhor, liberta, Senhor, do medo, da rejeição, do preconceito, daquilo que você já concebeu. Eu já tentei uma vez e não deu certo. Você jovem que já esteve até no seminário, eu já tentei, não deu certo. Não é porque não deu certo que não é certo. Talvez aquele voo não era para você, mas agora seja o seu voo. Talvez aquele sino não era para você, você confundiu, mas agora essa convocação é sua. Então tenha a coragem, dê passo. Agora, se verdadeiramente você não sente que é o teu voo, que é o teu sino, que é a tua convocação, nem se meta. Não se meta, porque aí você acha problema para a tua cabeça e para os outros também.
É você quem precisa responder. O Senhor está convocando, o Senhor está chamando, Ele está apelando ao teu coração, mas a resposta é sua. E se você sente que é contigo, diga como Maria: eis aqui a serva, Senhor. Eis aqui, Senhor. Dá um jeito, Senhor. Dá um jeito. Eu não sei como se fará isso, eu não sei de que modo vai ser, eu não sei, Senhor. Há tantas coisas que parece que são impedimentos, Senhor, lícitos até. Mas, Senhor, se és Tu mesmo, se a convocação é para mim, Senhor, dá-me a graça, Senhor. Concede a graça, Senhor, a cada um que reza conosco neste momento. Concede a graça, Senhor, de romper, de cortar a corda, de romper com as redes. Dai a graça, Senhor, necessária de romper até a amizade exagerada. Você veio de penca com outras pessoas e você tem medo de dar o teu passo se o outro não for. O Senhor está te dando a graça agora de uma resposta pessoal, sem se prender no outro. Não te prenda no outro. As pessoas vêm e vão, é natural. O Senhor não passa. O Senhor é eterno. O carisma é eterno nele. Que Deus derrame a sua graça sobre você e que desça sobre ti a bênção capaz de te dar a potencialidade de deixar, partir, esvaziar-se e ser profundamente feliz e ter uma vida com sentido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.